Salve, salve meus guerreiros, salve, salve minhas guerreiras, aqui é o professor Alan Camargo. Estamos dando continuidade às nossas videoaulas sobre filosofia política. E nessa em específico, vamos tratar sobre a proposta elaborada pelo grande pensador inglês John Locke. Em alguns momentos, nós faremos alguns paralelos, algumas comparações com o pensamento proposto pelo grande filósofo também inglês Thomas Hobbes. Nesse sentido, caso você não consiga acompanhar um pouco do debate, ou caso você tenha perdido a explanação sobre os principais conceitos da filosofia hobbesiana, convidaria realmente você a, aqui no nosso canal, acessar aquela videoaula para ter o melhor conhecimento possível e conseguir organizar os seus estudos de uma forma muito mais didática e muito mais que faça sentido. Bacana? Então, nessa nossa videoaula, nós vamos estudar um pouco sobre o contexto histórico em que o nosso autor de hoje, o John Locke, escreve o seu pensamento político. Entenderemos como é que se configura a problemática entre a burguesia e a propriedade privada naquele contexto aqui, né, sobre uma comparação filosófica entre o que era proposto por Thomas Hobbes e o que era proposto por John Locke. Entenderemos os conceitos de estado de guerra, estado de natureza e estado liberal proporcionado pelo nosso filósofo de hoje, e assim conseguiremos ter de modo bastante organizado toda a proposta desse nosso filósofo que é tema de hoje. Meus queridos e queridas, vamos entender que Thomas Hobbes, assim como John Locke, convivem num contexto da chamada início da modernidade, por assim dizer. Estamos falando no contexto do século XVII, momento histórico do renascimento urbano, né, em que as cidades elas passam a ganhar maior expressividade no contexto europeu da época. Estamos falando no contexto do próprio renascimento comercial, em que aqui encontramos a própria ascensão da burguesia, momento em que o feudalismo passa aos poucos a decair e o comércio, através dessa classe burguesa, passa a se tornar a principal atividade econômica da época. Estamos falando também no contexto das transformações no campo religioso, em que existe uma proliferação de grupos, de movimentos de oposição à Igreja Católica, são as chamadas reformas religiosas, mas que ao mesmo tempo esse contexto europeu apresenta a nós uma proliferação de revoltas populares, revoltas camponesas, revoltas também da própria burguesia quanto com relação ao próprio feudo, por exemplo, revoltas da própria do campesinato contra os senhores feudais ou contra a própria burguesia. Era o momento das grandes revoltas também na Europa. E que, no plano agora, sob a análise dos grandes estados que se formavam, existiam também as grandes disputas coloniais, né, as disputas por terras ao redor do globo, e assim aconteceu entre as principais metrópoles como Espanha, Portugal, Inglaterra, França, por exemplo. E era um momento em que, em termos sociais, marcava a queda da nobreza. Era um momento em que essa ascensão da burguesia, em associação com o próprio monarca, configuravam e construíam os estados nacionais na Europa, enquanto a nobreza, obviamente, traçava, né, o seu processo de queda naquele contexto social. Prestem atenção, portanto, que a todo momento estamos falando de movimentos, de transformações na Europa que marcam essa chegada da burguesia ao grande epicentro social e histórico da Europa. Nesse momento, é óbvio que a burguesia vai começar a delinear certas formas de pensamento para tentar justificar os seus interesses. E aqui, quando se trata, por exemplo, sobre a questão da propriedade privada, sobre os bens, que era algo muito caro para aquela classe que estava surgindo no contexto, é óbvio que Thomas Hobbes e John Locke
dois grandes pensadores da filosofia inglesa, por assim dizer, mantêm pensamentos distintos para tentar explicar o porquê da manutenção ou da importância dos bens privados pela burguesia. Thomas Hobbes, quando ele falava sobre a ideia do Leviatã, a ideia do Estado absolutista, que seria forte, autoritário o suficiente para conseguir dominar, né, todo o contexto social e evitar a volta para o estado de natureza, Thomas Hobbes entendia que a propriedade ela surgia a partir do próprio nascimento do Estado. Em outras palavras, a partir do momento em que os homens criavam o pacto social, o contrato social, e atribuíam o poder às mãos de um soberano, era esse soberano que construiria, portanto, né, os direitos, inclusive o direito civil e o direito sobre a questão de possuir ou não bens. Portanto, a ideia da propriedade privada, ela descenderia do contrato social. Era uma garantia criada pela lei, estipulada pelo Estado. Era o Estado, portanto, que disciplinaria o seu direito para ter posse sobre as propriedades. John Locke, em seu turno, se opõe a Thomas Hobbes, porque John Locke vai entender que a propriedade ela é um direito natural. Em outras palavras, ela faz parte da própria essência do ser humano. Ela é um direito que vem pelo fato de você simplesmente existir. É a própria ideia do justnaturalismo. É a ideia de que o Estado ele não pode interferir nesse seu direito que é natural. O máximo que o Estado poderia fazer é criar condições para garantir a você, enquanto indivíduo, poder ter acesso aos seus bens e às suas propriedades. Não é ele quem disciplina, como queria Thomas Hobbes, mas é ele quem cria bases para que você possa ter acesso a esses bens. Por isso, John Locke vai entender que o Estado deve garantir realmente essa estrutura. E aí, você, enquanto indivíduo, através do seu próprio trabalho, é assim que você conseguiria conquistar cada vez mais a posse sobre as propriedades, sobre os bens. Era uma construção, né, para conquistar os seus bens, portanto. Agora, John Locke vai nos dizer que, para tentar explicar, né, como é que o Estado deveria, portanto, regulamentar essa posse sobre os bens, obviamente mantendo-se numa esfera de escanteio, por assim dizer, quanto à questão, John Locke vai nos dizer que, num determinado momento, nós viveríamos num estado de guerra. O estado de guerra é aquele que manteria os indivíduos, perdoem, isoladamente entre si, aquele contexto em que existia a luta permanente e aquele contexto em que não existiria nenhuma garantia, inclusive nem mesmo a própria garantia sobre o direito de ter posses ou ter propriedades. Mas John Locke vai reconhecer que, num determinado momento, os homens passam a viver num estado de natureza. E esse estado de natureza é aquele momento em que eles colocam-se em situação de igualdade. Momento em que eles têm, obviamente, uma liberdade para conseguir regulamentar, para conseguir disciplinar a posse dos seus bens, né? E, obviamente, que isso se coloca dentro dos parâmetros ou das balizas criadas pelo próprio direito natural. É óbvio que nesse estado de natureza, ainda por não existir um contexto de regulamentação jurídica, por assim dizer, os homens veem as suas posses, as suas propriedades propensas a serem, por exemplo, adquiridas ou tomadas por outros indivíduos, né? Então, as instabilidades elas são constantes. Nesse sentido, eles passam a reconhecer a necessidade de se criar um governo civil. Para esse governo civil, a partir de agora, conseguir estipular alguns parâmetros básicos para que a posse sobre os bens seja regulamentada e não haja, obviamente, a corrupção, não haja, obviamente,
a posse, né, ou de uns indivíduos sobre os bens dos outros. Por isso, o próprio John Locke vai entender que o estado de natureza, embora seja racionalmente construído, ele necessitaria dar um passo além. Ele deveria dar abertura para a constituição do chamado Estado liberal. E esse Estado liberal é aquele que, segundo a proposta de John Locke, ele surge da própria ideia do governo civil. É o Estado que, a partir de agora, consegue garantir com todas as suas possibilidades, né, a garantia da propriedade, a garantia dos bens para os indivíduos através da lei. E essa lei ela é criada pelos próprios representantes do povo, né, que conseguem, então, através de um acordo, escolher entre si certos líderes e esses tomarão as decisões em nome desse povo. Esse Estado liberal é aquele que, a partir de agora, ele não interfere mais tanto na esfera social quanto na esfera econômica. Nesse sentido, o pensamento de John Locke ele se diferencia muito do pensamento hobbesiano, porque lá naquele contexto nós tínhamos a proposta de um Estado do Leviatã, o Estado como grande precursor, como a grande entidade, a grande fonte das garantias, dos direitos, dos deveres. Aqui nós temos um Estado que é diminuído em seu papel. É um Estado que garante apenas as condições para que os indivíduos, em suas liberdades civis, consigam conquistar, portanto, as suas propriedades e consigam usufruir dos seus direitos. É um Estado que deve legislar, ou seja, que deve criar leis apenas para a esfera pública, para a esfera do conviver comum entre os homens. Esse Estado ele não pode criar leis, parâmetros para disciplinar as questões privadas, inclusive as questões relacionadas à própria transação econômica, por assim dizer. É um Estado que deve garantir as liberdades civis, como liberdade religiosa, como liberdade de expressão, como liberdade de locomoção, e ele deve intermediar em situações de conflito, mas ele não pode intervir numa situação, obviamente, né, de confronto entre interesses. E é interessante que quando nós lemos John Locke, a proposta do Estado liberal aparece sob um modelo republicano. John Locke vai nos dizer que a melhor eficácia da realização do seu propósito político se realizaria sob a formatação de uma república. E a república aqui dentro do pensamento lockeano aparece quanto à proposta de dividir aquele antigo poder do pensamento hobbesiano, centralizado numa única esfera absolutista, a partir da descentralização em três grandes instâncias. Temos aqui, portanto, a ideia da formação republicana sob a segmentação do poder entre o poder executivo, que seria aquele responsável por executar ou aplicar as leis criadas pelo poder legislativo, o poder, portanto, responsável por legislar, por fiscalizar também os atos do poder executivo, e em caso de, vamos dizer assim, de transgressão, de desrespeito às leis criadas pelo executivo e aplicadas pelo legislativo e aplicadas pelo executivo, teríamos a ação do poder judiciário, aquele responsável pela função jurisdicional, ou seja, de julgar aqueles que transgridem, portanto, as leis. É interessante que no pensamento lockeano nós temos essas três grandes esferas tidas como não somente uma descentralização do poder, mas como três grandes esferas que deveriam ser administradas, que deveriam ser lideradas por representantes dos homens livres e dos homens que teriam posse sobre os bens. É aqui que se cria a ideia de cidadania. A cidadania ela surge dentro do pensamento lockeano
como aquele indivíduo que pode fazer parte da construção do Estado, por assim dizer. E esse Estado, dividido sobre 3 poderes, deveria ter líderes que representassem esses homens livres, esses homens, portanto, proprietários dos seus bens. É assim, portanto, que John Locke configura, dentro da sua teoria política, o seu modelo de Estado liberal, que, segundo ele, seria a melhor formatação para se conseguir garantir para o indivíduo os seus direitos naturais, sem que o Estado pudesse, portanto, violá-los ou, portanto, restringir, né, o acesso ou a garantia sobre esses direitos. Meus queridos e minhas queridas, nós encerraremos, portanto, essa nossa videoaula sobre John Locke, propondo, portanto, realmente essa reflexão sobre a importância de se pensar o Estado sob a lógica de Thomas Hobbes, de um Estado mais leviatã, ou de um Estado mais mínimo, um Estado sob a lógica de um liberalismo traçado pelo autor da nossa videoaula de hoje. Espero que vocês consigam, nos seus estudos, ter muito bem clara essa distinção, essa comparação, porque em muitas das questões de vestibular é cobrado do candidato conseguir reconhecer essas diferenças entre ambos, e me coloco novamente à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas, quaisquer questões, exercícios sobre o assunto. Espero realmente que vocês deixem os seus comentários aqui no nosso vídeo, que vocês curtam essa nossa videoaula e, obviamente, procurem o professor mediante quaisquer problemas, necessidades ou dúvidas que possam surgir. Espero reencontrá-los na nossa próxima videoaula sobre filosofia política e deixo aqui o meu forte abraço a cada um de vocês. Até nos vermos!